Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Intenções da Santa Missa. Pela alma de Nikita Batista, Malba, Delvito Alves Neto, Ana, pelas almas do purgatório, pela recuperação de Saira Reis, em ação de graças pelo aniversário de Ana Júlia Pergentino, pelos empresários do Brasil, pelas vítimas da Covid-19, pelo fim da pandemia. 11º domingo do tempo comum. Irmãos, a intervenção de Deus em nossa história concretiza-se por meio daqueles que Ele chama e envia, para serem sinais vivos do seu amor e testemunhas de sua misericórdia. Iniciemos confiantes a nossa celebração. Senhor, que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que tenha piedade de nós, pecadores. Senhor, que vieres salvar.
misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvemos o nosso Deus. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Irmãos, Cristo nos chama e nos envia para anunciar, com palavras e ações, os sinais de seu reino que já está no meio de nós. Abramos nossos corações aos seus ensinamentos. Primeira leitura. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os israelitas, partindo de Rafidim, chegaram ao deserto de Sinai, onde acamparam. Israel armou aí suas tendas, defronte da montanha. Moisés, então, subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou do alto da montanha e disse: assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: vistes o que fiz aos egípcios e como vos levei sobre as asas de águia e vos trouxe a mim? Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos. Porque minha é toda a terra, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
rua. Sabei que o Senhor só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Sim, é bom, ó Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Somos o povo e o rebanho do Senhor. Somos o povo e o rebanho do Senhor. Da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por Ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que, desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Para escutar tua palavra de amor. Eu gosto de escutar tua palavra de amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Zelotas e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir
aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, boa tarde. Boa tarde. Nós agradecemos os irmãos que estão rezando conosco neste dia, onde nós celebramos o 11º domingo do tempo comum. Domingo passado, sim, tempo comum, mas estávamos dentro de uma solenidade da Santíssima Trindade. É isso, né? E hoje a liturgia nos apresenta um Deus voltado ao seu povo, preocupado, vamos dizer assim, mas um Deus que olhou, sempre olhou e olha com misericórdia para o seu povo. O Evangelho nos fala que, logo no início, Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se dela, sentiu compaixão. Esse movimento do coração, a capacidade de sentir as mesmas dores ou se colocar no lugar do outro, compadeceu-se. O discípulo, então, é convidado por Cristo a ter o sentimento de Cristo. Tem um livro de Amedeo Tintini, um padre escritor, formador, que ele fala sobre isso. Tende em vós os mesmos, como São Paulo, os mesmos sentimentos que há em Cristo Jesus. Imagina, são tantos os sentimentos no coração de Deus, e um deles é a compaixão. Jesus que se compadece. Nesse tempo difícil que estamos vivendo, não tenho dúvida disso, que o nosso povo tem tido isso no coração, esse movimento da compaixão, do compadecimento. A igreja está, com a graça de Deus, viva, operante. Nós vimos isso na festa de quinta-feira passada, na festa de Corpus Christi, e conforme a instrução dos nossos pastores, agora assumindo nesse momento, Dom José nos deu a permissão de sair com o Santíssimo em procissão nas ruas, e cada paróquia fez isso, cada padre fez isso, e nós podemos ver isso. Lá na minha paróquia, a gente passa com o Santíssimo, mesmo até em condomínio, foi lá na minha área só de condomínios, mas a gente constatou isso. Constatamos esse sofrimento do povo. As pessoas se colocavam ali nas portas das casas, na rua, se ajoelhavam, chorando aos prantos, né? Me chamou muita atenção, claro, muita coisa, mas uma delas colocou um jaleco, não sei se de enfermeiro, de médico, dos filhos, não sei se do esposo. Ela estava aos prantos.
Para o discípulo de Jesus, isso não pode passar desapercebido, porque não passou para o Cristo. O Senhor não ficou indiferente a isso. Estou nem aí. Né? O Senhor não ficou indiferente. Então, o discípulo do Senhor é aquele que não se contenta com o mundo. São Paulo vai dizer: não vos contentais com o mundo, mas transformai-o. Então, nossa faculdade, enquanto discípulos, enquanto missão, que temos é assumir esta missão que o Senhor nos deu. Agora nos envia. Aqui nomeia os discípulos para esta missão. É bem particular aqui, né? Trata-se de um colóquio muito pessoal com o Senhor, porque o Senhor escolheu aqueles que Ele quis para esta missão específica de discípulo, de apóstolo dele. Então a Sagrada Escritura tratou-se de nomeá-los. Mas é isso mesmo que acontece. Por ocasião da missão, nós não vamos sem o mandato do Senhor. Ele nos envia, né? Após ali, daqui a pouco, após a bênção, então nós vamos ter naturalmente esse sentimento. Somos enviados pela igreja. Eu, Padre Vicente, sou enviado pela igreja. Eu, membro do movimento Eureka, fulano de tal, sou enviado por Deus para a missão. Porque o meu coração tem sentimentos do Cristo. Há em meu coração sentimentos do Cristo. Imagine, se o meu coração, se o nosso coração tem os sentimentos de Cristo, tem sentimentos que sentimentos de Cristo, muitas coisas nos chamam a atenção, nos tornam inquietos, né? Não nos deixam ali indiferentes. Coisa horrível é nos sentirmos indiferentes ou permanecermos indiferentes ante tantas situações que precisam de socorro nosso, não é? Então, quantas iniciativas já estão tendo nesse período difícil, né? Quantas coisas bonitas nós podemos fazer. A gente falava há pouco sobre essa ação caritativa, né? Campanhas para arrecadar cestas básicas, levar alimento para as pessoas menos favorecidas, porque são muitas. Aumentou, triplicou agora nesse tempo. Eu, enquanto discípulo do Senhor, enviado por Ele, enquanto igreja sua, para fazer a sua missão acontecer, então eu sou enviado. O Senhor envia-nos de acordo com as realidades que nós nos encontramos. O Evangelho ainda continua, depois que nomeia os 12, sim, é um sinal também de todo o povo de Israel, de todas as tribos de Israel. O Senhor também tem algumas particularidades neste envio. Primeiro aspecto dessa missão, quando Jesus enviou de fato aqueles que, no primeiro momento, eram os destinatários da missão, da ação evangelizadora. Porém, a gente sabe que o povo de Israel, no primeiro momento, rejeitou essa missão. E o Senhor nos diz no Evangelho: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar à cidade dos samaritanos, e diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. Imagine, os homens religiosos já estavam se deixando levar por outras coisas. Depois, claro, a igreja vai voltar o seu olhar exclusivo para os pagãos. A missão é de gentes necessárias hoje, muito necessárias. Evangelizá-los de casa e evangelizá-los de casa, os de perto, e depois, naturalmente, os de longe. A missão é de gente. O Papa tanto falou nisso, o Papa João Paulo II.
Essas duas preocupações, esses dois cuidados da igreja: evangelizar os batizados e evangelizar os que estão longe. Então a igreja olha por esses dois movimentos, por essas duas situações. O reino, para quê? Para dizer assim, o reino de Deus está próximo, né? Curai os doentes, essa aqui era a particularidade dos discípulos. Ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Receber uma missão particular do Senhor. Nós, nesse tempo, no tempo da igreja, também recebemos uma missão particular do próprio Senhor. Então, o Senhor conta com você e comigo nesta missão. Essa missão do Senhor em ir ao encontro dos que mais precisam, daqueles que estão desgarrados, daqueles que estão perdidos. Mas no coração do discípulo há este movimento, o sentimento do Cristo. A primeira leitura, livro do Êxodo, nos narra naturalmente esta necessidade de socorro que o homem sempre teve. É um momento pós-exílio da Babilônia. O povo já estava num caminho de peregrinação. Porém, esse povo ora impacienta, se demonstra, se comporta como um povo rebelde. Esse povo dá um trabalho ali para Moisés. Então, tem toda uma particularidade. E o Senhor, então, uma vez mais, escuta Moisés, acolhe. Esse povo para de frente a um monte chamado Monte Sinai. Moisés, então, sobe para estar com o Senhor. E aí Israel armou a sua tenda ali, uma parada ali para descansar. Enquanto isso, o Senhor se apresenta àquele povo. E aquele povo que ele mesmo, por intermédio de Moisés, havia tirado da escravidão, e esse povo já estava percorrendo o deserto afora, o Senhor vai lembrá-los de algumas coisas. São 3 momentos. Uma situação que é passado, uma que é presente e aponta para o futuro. Os versículos 4 e 5 são particulares deste encontro de Deus com Moisés sobre o monte. Sobre o passado, o Senhor então subiu ao encontro, Moisés então subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou do alto da montanha, lugar alto onde Deus se manifesta. E o Senhor disse a Moisés: Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim? Moisés, você viu isso? Você que evangelizou, você viu isso? Os prodígios de Deus. Um outro texto vai nos dizer no Evangelho que os discípulos foram enviados em missão. Acho que é um texto pós esse aqui. Na volta, os discípulos começam a partilhar. E a alegria. Como foi a missão? Demonstra o quê? Que Deus, em sua ação misericordiosa, poderosa, opera maravilhas, ou operou maravilhas. E o povo está agora diante de Deus. O Senhor os trouxe, esse povo, até Ele. Livrou-os da escravidão. Então, no primeiro momento, nós vamos lembrar. São Paulo fala na segunda leitura que antes nós éramos pecadores e sem remédio. Olha a coisa grave na história.
éramos pecadores e estávamos indo a passos largos ao precipício. Não tínhamos o remédio, a cura. Hoje nós temos, né? Nós temos a cura de todos os males, é o Cristo, vivo e ressuscitado. Depois, o segundo momento, que é a dimensão do presente, versículo 5, versículo 5a, nos diz assim: portanto, se ouvires a minha voz e guardardes a minha aliança, ouvir a voz e guardar, ouvir o Senhor e guardar a aliança. Mandamento, né? Ouvir a voz do Senhor. Tem aquele salmo: se hoje escutardes a minha voz, não endureçais o coração. Não é? Então, ouvir o Senhor. Ouvir. E acolher o mandamento. Então, o Senhor já chama o povo, Deus ali, chama o povo à responsabilidade. Nós precisamos ouvir o Senhor e guardar os mandamentos, para não dispersarmos. Eu olho para a minha história e vejo que o Senhor me livrou, me tirou da escravidão, me livrou do pecado e trouxe até Ele, me colocou diante dele. Isso é cuidado demais para nós. O Senhor livrou-nos, resgatou-nos, foi lá, né, onde estávamos no lodo, lá na lama, tirou-nos da escravidão, e assim fomos caminhando. Moisés, que se incumbiu desta tarefa, desta missão, como discípulo, e colocou ali diante dele, diante do Pai. E agora ele fala-nos no presente. Repitamos aqui: portanto, se ouvires a minha voz e guardardes a minha aliança. Aqui um pacto novamente que Deus faz com Moisés, com o povo, uma aliança. Eu preciso de guardar isso. E agora aponta para o futuro. Sereis para mim uma porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. Uma porção, sereis para mim uma porção escolhida dentre os povos. Objeto de um amor profundo de Deus, que vai ser muito amado por Deus. Lá no Evangelho, Jesus suscita no coração do discípulo para que tenha compaixão. Depois o envio específico, certos de que o Senhor estará combatendo junto, dando todo o cuidado, dando todo o suporte necessário, né? Peçamos hoje nesta Eucaristia a graça, o dom de ser enviado por Deus, esta pequena porção, o povo dele que ele conquistou. Hoje nós podemos olhar qual a nossa história. Nossa história é muito grande, né? A gente olha para o Antigo Testamento, para os nossos antecessores, para os nossos pais, mas a gente olha hoje sobretudo para o novo Moisés, para o Cristo, que uma vez mais nos tirou da escravidão, que São Paulo nos fala, né? Livrando-nos da miséria, da condenação eterna e nos dando uma vida nova, e nos coloca de novo na frente dele, e de novo nos dá um mandamento novo, né? Tudo agora é a partir de Cristo. Então, certos desse cuidado, deste zelo, deste Senhor, nosso Deus que é próximo,
Nós hoje nos sentamos discípulos dele. Em tempos fáceis e menos fáceis. Em situação de crise, de pandemia, de dificuldades. Discípulo dele. Levando, apresentando a todas as pessoas que precisarem dele. Amém? Amém. Creio em Deus Pai, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso e pelos méritos de Jesus Cristo, seu Filho que morreu por nós quando éramos pecadores, peçamos com toda confiança. Escutai, Senhor, a nossa oração. Escutai, Senhor, a nossa oração. Olhai, Senhor, para a Arquidiocese de Brasília, iluminai os sacerdotes, a fim de que defendam o vosso povo dos males e perigos deste mundo, e enviai um pastor, segundo o vosso coração, para essa porção do vosso rebanho, nós vos rogamos. Escutai, Senhor, a nossa oração. Abençoai e protegei, Senhor, o nosso arcebispo emérito, cardeal José Freire Falcão, que no próximo dia 17 comemora o seu 53º aniversário de sua ordenação episcopal, para que com fortaleza e sabedoria continue nos revelando a vossa face misericordiosa, nós vos rogamos. Escutai, Senhor, a nossa oração. Guiai com a vossa sabedoria, Senhor, os dirigentes de todas as nações, povos e línguas, para que, rompendo com as barreiras do egoísmo e do poder, reconheçam e atendam às justas necessidades do povo, nós vos rogamos. Escutai, Senhor, a nossa oração. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, que é tão grande. Sustentai com vossa graça os sacerdotes, animai os seminaristas e conduzi na santidade o vosso povo, nós vos rogamos. Escutai, Senhor, a nossa oração. Senhor nosso Deus, que tivestes compaixão das multidões e lhe mandastes o vosso Filho muito amado, dai-nos a graça de ouvir a sua voz, para vos servirmos, adorarmos e bendizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ao me criar, tu me deste.
para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais a vida dos seres humanos e os renovais pelo sacramento, fazei que jamais falte este sustento ao nosso corpo e à nossa alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos. Louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. A Ele, o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos, todos para cantar. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis, tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus e se fica esperando a vossa volta. Recordamos ao Pai neste momento a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei a vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós, na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade. E a José Aparecido, administrador diocesano, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe da Igreja, e os apóstolos e todos os santos, que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes, no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Vocês podem permanecer no lugar e aí o ministro Castilho vai até vocês. E vocês vão Te receber no meu coração, te tocar até de minhas mãos, com carinho te acolher e contigo ser um só. Ter contigo uma perfeita comunhão, como sangue, vinho e pão, milagre de amor, fonte de vida. Ó meu Jesus, Eucaristia, eu te recebo em comunhão, pois mesmo sem que eu mereça, quis fazer morada no meu coração. Eu te adoro, meu Jesus, doce mistério do meu coração. Como um Deus tão grande e soberano se faz pequeno pedaço de pão, só por amor. Oh meu Jesus, Eucaristia, eu te recebo em comunhão, pois mesmo sem que eu mereça, vens fazer morada no meu coração. Eu te adoro, meu Jesus, doce mistério do meu coração. Como um Deus tão grande e soberano se faz pequeno pedaço de pão, só por amor. Jesus está aqui, Ele está aqui, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes ouvir. O Espírito está aqui, Ele está aqui, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes ouvir. Deus está aqui, Ele está aqui, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes ouvir. Oremos. Ó Deus que curais, ó Deus, esta comunhão da Eucaristia prefigura a união dos fiéis em vosso amor. Fazei que realize também
a comunhão na vossa igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. Um momento, por favor, nós temos alguns avisos, né? Só pedir desculpa, porque parece que travou, mas a gente vai disponibilizar o vídeo para quem quiser assistir. Travou agora? A conexão está instável. Depois a gente vai mandar um oi para esse povo, para os jovens vir para a nossa missa, não é? Então, vamos contar aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E cabe muita gente aqui, né? A gente faz, eu gravo depois um videozinho o jovem para a nossa missa, né? Ali conversa com o papai e com a mamãe, vem só para a missa, direitinho, tem todo o cuidado, né?